Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, eu vou ler aqui a partir do versículo 10. É um texto onde Jesus ele traz a cura ali sobre uma mulher ali naquela época, né? Então eu coloquei até como tema aqui dessa ministração, eu coloquei: Jesus cura o nosso físico através do nosso espírito, né? Tem pessoas que às vezes não acreditam nisso, né? Mas a gente viu na prática, pode-se dizer assim, né? Pessoas que muitas vezes tinham uma enfermidade no seu corpo físico, e a partir do momento que a gente ora, a gente determina, né, a gente apresenta a Deus, né, a gente repreende mesmo em nome de Jesus, né, todo espírito de enfermidade. Através disso a pessoa é curada, não só no seu lado espiritual, mas no seu lado físico mesmo. Então assim, é interessante a gente saber disso. Por quê? Porque existe uma ligação muito grande em relação às enfermidades físicas e espirituais. Então por isso que a todo momento a Bíblia mesmo diz, né, que nós servimos a um Deus que tem cura, né, que tem salvação, que tem libertação, que tem restauração para a nossa vida. Então a gente tem que crer mesmo que Deus ele cura. É lógico que muitas vezes não é no momento e na hora que nós queremos, mas Deus ele tem todo o poder, irmãos, para trazer a cura sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que Deus ele traz a cura no nosso físico, né? Através do nosso espírito mesmo, né? E lá em Lucas capítulo 13, versículo 10, a palavra diz assim, olha: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Versículo 15. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então você vê, né, um texto onde o próprio Jesus ali, ele começa a realizar grandes milagres, né? A gente sabe que por onde Jesus passava, o milagre acontecia. Sempre nas aldeias que ele visitava, nos lugares que ele visitava, aonde ele passava, realmente Jesus entrava ali, Jesus tocava ali, Jesus trazia a cura, trazia a restauração, trazia a libertação, trazia a transformação. Então é isso que Deus tem para a nossa vida, né? Pode ter certeza que Deus ele tem essa cura, essa transformação para nós. Jesus tem isso para nós. No primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 10 desse livro de Lucas, né, capítulo 13, Evangelho, né, de Lucas, aí, capítulo 13, fala assim, né, e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Então é interessante que nesse versículo, aqui a gente entende, né, que Jesus ele tinha muito desse costume. Por onde ele passar, ele trazia uma palavra, ele trazia um ensinamento, ele trazia ali uma ministração de Deus para a vida das pessoas. Então, por onde Jesus passava, ele trazia esse ensinamento. E Jesus, ele tinha um costume muito grande de ensinar através de parábolas, né? Muitas vezes a gente vê Jesus contando ali algumas histórias, ele falando de algumas situações, de alguns momentos, dele utilizando exemplos. É tão interessante que quando Jesus ele ministrava, ele utilizava exemplos daquela época. Por isso que muitas vezes, quando a gente está lendo a palavra de Deus, às vezes a gente não consegue compreender, mas por que Jesus falou daquele jeito, daquela forma? Porque Jesus ele costumava falar mesmo da forma que as pessoas entendiam ali naquela época. Então por isso que é até importante na hora da gente ler a Bíblia, a gente procurar saber qual que era a época, o que se falava naquela época, para a gente ter até mesmo um entendimento maior daquilo que estava sendo ministrado.
E Jesus ele era dessa forma, ele falava por parábolas. E o que são as parábolas, né? A nível de conhecimento aí para nós, né? São pequenas histórias que explicam um conceito, né? Usando exemplos do dia a dia, que era o que Jesus justamente fazia, né? Então, através disso, através desse próprio versículo, a gente vê que Jesus ele tinha esse costume de ensinar, né? Isso demonstra, né, que é importante, irmãos, nós, além de nós aprendermos, nós também ensinarmos o que nós aprendemos. Porque existem pessoas que às vezes, né, ela tem o costume de buscar bastante conhecimento. Tem pessoas que gostam mesmo de ler livros, de estudar, de, sabe, se aprofundar em de repente algo, mas muitas vezes a pessoa acaba guardando aquilo simplesmente para ela. Mas eu entendo que a própria vontade de Deus, até mesmo quando a gente fala na palavra de Deus, nas coisas de Deus, a vontade de Deus é que a gente aprenda aquilo que Deus tem para nos ensinar, e a partir disso a gente possa também ensinar as outras pessoas. E muitas vezes Deus ele faz nós aprendermos até mesmo na prática, né? Por quê? Porque às vezes Deus faz a gente sofrer né, de repente sofrer alguma dificuldade, ter algum problema, às vezes até mesmo um problema de saúde, né? Como a gente vai falar um pouquinho sobre cura. Às vezes Deus permite isso na nossa vida, para quê? Para que a gente possa vencer essa situação, e a partir da gente conseguir vencer isso, a gente pode até mesmo ensinar outras pessoas que estão à nossa volta a vencer essa mesma situação que nós conseguimos vencer. Então você vê o quanto é importante a gente também ter isso no nosso coração, de nós aprendermos, mas não para ficar só para nós, mas nós também passarmos para as outras pessoas. Né? Jesus ele só podia ensinar porque ele tinha pessoas até mesmo dispostas a aprender. Né? Então a gente como cristão, eu já falei até algumas vezes sobre isso, a gente nunca pode dizer que nós sabemos tudo, irmãos, porque a gente não sabe tudo. O nosso coração a todo momento tem que estar disposto ao quê? A aprender. Né? A gente tem que estar com o coração disposto a aprender, a nossa mente disposta a aprender, a ouvir a voz de Deus. Né? Às vezes a gente até passou por alguma situação, alguma coisa que a gente sabe até como resolver aquilo, mas que a nossa disposição sempre esteja em querer ouvir mais coisas de Deus, ouvir coisas novas de Deus, ouvir estratégias novas de Deus. Né? Então todos nós como cristãos, nós temos que estar dispostos a ensinar, e é lógico, né, também a aprender, né? Tudo que você aprender, né, você também tem que ensinar, né? Não seja egoísta, né, de somente querer aprender e não querer ensinar ninguém, né? Às vezes as pessoas são dessa forma, né? Ela acaba aprendendo muitas coisas e por uma circunstância qualquer ali, ela acaba não passando para as pessoas aquilo que ela aprendeu, e isso, infelizmente, a pessoa acaba se tornando até mesmo uma pessoa egoísta, né? Então, tudo que você aprender, procure ensinar, procure ajudar as pessoas, sabe? Procure orientar as pessoas, né? Até mesmo na própria palavra de Deus, né? Que é isso que a gente está, né? Tá firmado, né? Em Deus, nas coisas de Deus. Então, de repente, você tem alguém próximo a você que está passando uma dificuldade, e você muitas vezes já passou isso, ou conhece pessoas que passaram e resolveram através de algumas atitudes e tal. Então, assim, deixa Deus usar a sua vida, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, mostrar o caminho, sabe? Que você possa ser esse instrumento de Deus também na vida das pessoas, amém? Então, quanto mais nós ensinamos, irmãos, mais nós aprendemos, sabia disso? É verdade, né? Quanto mais a gente ensinar, você pode ver, irmãos, você pode perguntar para qualquer tipo de professor, seja na vida secular, seja um professor de repente de uma escola bíblica aí, o professor de teologia, o que seja, irmãos. Quanto mais nós ensinarmos, mais nós aprendemos, irmãos. Então, assim, isso é gostoso da gente saber, porque a gente vai ensinando, a gente vai passando para as pessoas e automaticamente a gente vai guardando isso, a gente vai reativando na nossa memória muitas vezes aquilo que a gente aprendeu quando a gente começa a ensinar as outras pessoas. Então você vê, é muito importante, irmãos, a gente buscar isso, esse ensinamento, né, até mesmo esse conhecimento da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Para quê? Para que a gente possa cada dia mais se firmar em Deus, amém? Então quanto mais nós ensinamos, mais nós aprendemos. Tem um versículo, irmão, muito forte e muito verdadeiro, irmãos, e muito conhecido, tá? Pode-se dizer assim, que está lá em Oséias, capítulo 6, né? Desculpe, capítulo 4, versículo de número 6,
que fala justamente o quanto é importante nós buscarmos o conhecimento, buscarmos o ensinamento, buscarmos aprender as coisas de Deus para a nossa vida. Oséias capítulo 4, versículo 6, que fala assim, olha, o meu povo ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então você vê que forte, esse versículo, Então foi uma situação que aconteceu ali naquela época, Oséias sendo usado por Deus ali, falando para o povo, olha, o povo foi destruído, o povo não venceu, o povo perdeu ali aquela situação por um motivo, e foi justamente porque faltou conhecimento, sabe? Faltou eles buscarem a Deus de verdade, porque diz aqui, que eles esqueceram da lei do teu Deus, ou seja, eles pararam de cumprir os ensinamentos bíblicos, as orientações de Deus ali naquela época para eles, por isso eles foram destruídos, eles não venceram. Então, o quanto é importante a gente buscar esse conhecimento, buscar esse ensinamento, buscar ensinar as pessoas, orientar as pessoas, para quê? Para que, além de nós vencermos, de repente, alguma situação contrária à nossa vida, nós também ajudarmos as outras pessoas a vencer. Amém? Então, isso é muito importante. No versículo 11, olha o que diz assim, diz ali, olha, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Então olha o que diz esse versículo, existia uma mulher, Jesus aqui, a gente vê através desse versículo, nos mostra, que onde Jesus estava ensinando, havia o que? Uma mulher, ele estava ali na sinagoga ensinando, e ali havia uma mulher com espírito de enfermidade já há 18 anos, e aquela enfermidade fazia com que aquela mulher andasse encurvada, curvada ali, diz a palavra, o interessante é que Jesus ele estava num local que se chamava uma sinagoga, a sinagoga era um lugar assim, destinado mais a homens mesmo, a pessoas ali, os sacerdotes, a pessoas que seguiram ali do sexo masculino mesmo. Mas diz aqui a Bíblia que Jesus ele chamou uma mulher que estava com aquela enfermidade, Então você vê que é interessante, porque na sinagoga as mulheres não ficavam junto com os homens, elas ficavam ali, pode-se dizer ali no segundo andar da sinagoga, ficavam em cima ali. Então você vê que Jesus enxergou aquela mulher não no meio dos homens ou daquelas pessoas, mas Jesus enxergou aquela mulher até mesmo longe dele ali, O que eu aprendo em relação a isso? Que quando Jesus ele quer realmente nos abençoar, irmãos, ele vai nos achar, sabe? Quando Jesus ele quiser mesmo liberar aquilo que a gente precisa, ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você. Então assim, quando Jesus ele quer abençoar, ele não se limita a nenhuma circunstância, pode-se dizer, humana, porque existia uma limitação humana ali naquele momento, onde ficavam só os homens reunidos ali pode-se dizer, no centro ali da sinagoga. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de visitar algumas sinagogas que existiam ali na época de Jesus, quando eu fui em Israel ali, e lógico, não estava a construção completa ali, mas tinha uma parte dos muros, uma parte de uns locais ali, onde o próprio guia estava orientando, explicando onde se ficavam os homens, as mulheres, onde se passava para entrar na sinagoga, tinha que fazer o processo de purificação. Então existia ali uma pia onde as pessoas, não só o sacerdote ali, não só o líder ali, mas as pessoas passavam e se purificavam. Então existia todo o processo ali, e por isso as mulheres também não ficavam junto com os homens ali. Mas Jesus ele não viu aquela limitação, ele simplesmente passou por aquela situação, aquela circunstância humana. Por quê? Porque ele queria liberar um milagre sobre a vida daquela mulher. Então ele não se limita em regras, pode-se dizer, racionais, em procedimentos humanos, mas eu e você temos que entender que Deus ele realiza, que Jesus ele realiza coisas sobrenaturais, irmãos. Isso é ter fé, sabe? Isso é ter fé, que Jesus ele vai alcançar a minha vida e a sua vida, que Jesus ele olha para nós e ele tem o desejo, irmãos,
Jesus ele tem o desejo de nos curar, de nos abençoar, de nos ver feliz, de nos ver alegre, irmãos, né? De nos ver realmente com paz, com alegria, sabe? De ver a gente tendo uma vida assim abençoada. Eu creio, irmãos, que essa é a vontade de Deus e de Jesus para nós. Então ele não se limita a nenhuma circunstância, pode-se dizer aí, humana, né? E é interessante que esse tipo de enfermidade que essa mulher tinha, né, que diz que ela andava ali encurvada, né, não estava simplesmente com uma enfermidade no seu corpo físico, mas um pouquinho mais para frente Jesus até mesmo mostra isso, né, e a gente consegue entender que existia uma enfermidade além do físico, mas existia algo que precisava ser liberto a nível espiritual. Como eu falei no começo, né, muitas enfermidades elas acontecem porque existe algo que nós precisamos trazer como libertação espiritual na nossa vida, né? E por andar curvada, a posição daquela mulher, se você tentar olhar para uma pessoa, né, que ela anda curvada, qual que é a posição dela? É uma pessoa que cabisbaixa, né? Pode-se dizer assim, né? A cabeça ali para baixo, né? Uma pessoa de repente sem uma autoestima, né? Sem uma perspectiva de vida, né? Sem objetivos, né? Essa pode-se dizer assim é a forma que você enxerga uma pessoa que anda encurvada. É uma pessoa que não tem aquela posição de autoridade. Não é isso que a gente fala, né? De repente você fala, não, você tem que ser uma pessoa de cabeça erguida, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para frente, você tem que ser determinado, determinada, né? Então essa é uma posição que Deus tem para nós, e aquela mulher não. Ela não estava nessa posição. Por quê? Porque existia essa enfermidade que estava segurando ela, né? Retendo com que ela realmente tivesse essa posição de autoridade, né? A própria Bíblia diz que o nosso socorro, ele vem de onde, irmãos? Ele vem do alto, né? O salmista declara isso, né? Que o nosso socorro, ele vem do alto, ele vem do Senhor. Então para onde que nós temos que olhar, irmãos? Será que é para baixo ou é para cima? É lógico, né, irmãos, que a gente tem que olhar para cima, né, olhar para o alto, né, porque de lá virá o nosso socorro. E aquela mulher não enxergava isso, ela não conseguia. Por quê? Porque existia essa enfermidade sobre a vida dela, né? E quantas vezes acabamos até tendo comportamentos como aquela mulher, né? Cabeça baixa, sem autoestima, sem perspectiva, sem objetivos, né? Mas que em nome de Jesus, irmãos, que nessa noite você possa levantar a sua cabeça, crer que Deus é com você, crer que realmente Deus está olhando para você, assim como ele olhava para aquela mulher diante de várias pessoas ao seu redor, né? Uma multidão ficava sempre onde Jesus estava, uma grande multidão ficava com ele ali, mas ele não se importou para isso. Ele olhou para aquela mulher e declarou a bênção e a vitória sobre a vida dela. Amém? Então que você possa crer que Deus tem vitória para a sua vida em nome de Jesus, amém? Jesus, ele tem cura, irmãos, eu creio, irmãos, ele tem cura para mim e para a sua vida, né? Não só uma cura física, né? Mas é uma cura espiritual, né? A gente sabe que o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, irmão. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, né? A Bíblia diz que Satanás, ele já está condenado, irmãos. Não existe salvação para o inimigo. Então, como não existe salvação para Satanás, qual é o propósito dele na terra? É o que a Bíblia diz. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Esse é o propósito de Satanás. Não existe outro propósito de Satanás a não ser esse. Então, por isso que ele vai a todo momento querer tirar nossa paz, querer lançar enfermidades mesmo, querer trazer sofrimento, querer trazer um peso, né, sobre os nossos ombros, querer trazer dificuldade para nós. Por quê? Porque essa é a função dele, e ele já está condenado, né? O inferno já está preparado para ele, mas para nós não, irmãos. Deus, ele tem salvação para a minha vida e para a sua vida, amém? Então que a gente possa acreditar que ele tem essa cura, né, essa transformação para nós. Versículo 12, e vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. Então nesse versículo 12, né, Jesus olhou, Jesus viu, né, ele chamou ali aquela mulher, né, diz aqui, olha, vendo Jesus, então quer dizer, ele enxergou aquela mulher, ele chamou aquela mulher para si e ele declarou, né, ele liberou uma palavra sobre a vida dela, né, ele determinou a cura sobre a vida dela, amém? Então Jesus, ele sempre fará uma obra completa, irmãos, na minha vida e na sua vida.
Amém? Jesus ele sempre vai completar aquilo que ele tem para nós. Então que você possa crer nisso, em nome de Jesus, amém? Jesus ele olha para nós, irmãos, ele está olhando para mim e para você nesse momento, amém? A Bíblia mesmo declara que onde estiver até 2 ou mais reunidos ali no nome dele, eu creio que até a nível, pode-se dizer, como a gente está aí, né, online, né, virtualmente, mas irmãos, se você crê, né, pode ter certeza que Jesus está com você aí, né, aonde quer que você esteja aí, na sua casa, né, não importa, irmãos, de repente no carro ou em outro local, né, saiba que Jesus ele está com você, ele olha por você e ele está vendo você, amém? Né, Jesus ele também nos chama para perto, né, Jesus ele quer a gente próximo a ele, né, a única forma, irmãos, da gente se aproximar de Deus ou de Jesus é através da oração, irmão. A oração, ela traz uma intimidade com Deus. Por quê? Quando nós oramos, nós conversamos, nós falamos. E até a nível natural, irmão, se você começar a conversar com outras pessoas, se você tem um amigo, aquele que você sempre está conversando, falando, você começa a gerar o quê? Uma intimidade com ele. E com Deus é a mesma coisa, irmãos. A partir do momento que você buscar a Deus em oração, tirar momentos de busca, de oração, a sua intimidade com Deus ela vai ficar ainda maior, né? Então Jesus ele cada vez mais vai se aproximar de você quando você começa a orar, a buscar isso para a sua vida, né? Jesus ele liberou também uma palavra de cura sobre aquela mulher, né? E eu creio, irmãos, que Jesus tem palavra de bênção sobre a nossa vida, amém? Jesus ele libera, né, palavra de vitória, ele libera a palavra de bênção sobre nós temos que acreditar, amém? Versículo 13, que diz assim, olha, e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, olha só, né? Jesus olhou para aquela mulher, Jesus chamou ela, Jesus determinou, liberou uma palavra, né, de cura sobre a vida dela, e diz aqui que ainda ele colocou as mãos sobre ela, né? Por isso que na maioria dos casos, irmãos, quando a gente vai orar por alguma pessoa, a gente segue praticamente esses princípios que Jesus seguiu. A gente olha para a pessoa, a gente chama pela pessoa, a gente determina a cura na vida das pessoas e em muitos casos, irmãos, a gente vai lá e impõe as nossas mãos. Por que nós fazemos isso? Porque Jesus fez isso. E quando Jesus fez isso, o milagre aconteceu. Então essa é a forma que muitas vezes nós oramos e nós determinamos e as coisas acontecem. Eu já vi muitos testemunhos, irmãos, não só quando eu orei, mas quando outras pessoas também oraram, e a partir dessa condição, pode-se dizer, dessa forma de orar, né, Deus foi lá e realizou milagres sobre a vida das pessoas, né? Então Jesus foi lá e tocou, né, naquela mulher, e imediatamente ela se endireitou e ela começou a glorificar a Deus, né? Então creia, irmãos, que Jesus ele toca na minha vida e na sua vida, né? Jesus ele não quer só olhar para nós, mas ele quer se aproximar, ele quer intimidade com a gente, ele quer tocar na nossa vida, ele quer trazer a cura e a transformação, né? Então, se você crê nisso, você pode até glorificar a Deus aí, irmão. Você pode até dar um glória a Deus aí, porque essa, né, é a vontade de Deus, né? Quando a gente recebe o milagre, recebe a cura de Deus, o que a gente faz? A gente glorifica a Deus, amém? Então, que você possa, né, exaltar e glorificar o nome do Senhor e crer, irmão, pela fé. De repente, eu não sei se existe alguma enfermidade no seu corpo físico, mas que você desde já, irmão, você possa glorificar a Deus e crer em nome de Jesus que Deus trará cura sobre a sua vida. Não sou eu que vou curar, não são as pessoas que curam, mas é Deus com seu poder, é Deus com sua, o sobrenatural, né, o seu milagre, né, é Deus que vem e libera sobre a nossa vida. Versículo 14. Diz assim, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados e não no dia de sábado. Então olha só, nesse verso diz que ali, né, o príncipe da sinagoga, de repente o líder ali da sinagoga, ele ficou muito indignado com Jesus. Por quê? Porque ele curou num dia que naquela época era considerado um dia de descanso,
pode-se dizer ali, né? O sábado era considerado um dia onde eles não poderiam fazer nenhum tipo de esforço ali naquela época, né? E em muitos casos, né, quando nós somos abençoados, né, por Deus, às vezes as pessoas à nossa volta querem até criticar ao invés de glorificar Deus, né? Muitas vezes isso acontece, porque ali naquele momento foi o que? Foi uma crítica ali, né? Foi uma situação, porque o milagre aconteceu. Imagina a cena, né? De repente várias pessoas ali, aquela mulher com aquela enfermidade, Jesus vai lá, determina, aquela mulher ali no seu físico mesmo, as pessoas enxergaram, as pessoas viram no seu físico ela sendo curada ali, e ela começou a glorificar a Deus, e de repente vem aquele homem, né? Aquele príncipe, se diz conhecedor da lei ali, se diz homem de Deus ali naquela época, e de repente vai lá e lança aquela crítica. Então isso a gente sabe que pode acontecer muitas vezes até na nossa vida, irmãos, mas que a gente não venha se apegar nisso, mas que a gente possa se apegar em Deus e glorificar a Ele de verdade, amém? Não deixar com que as pessoas venham nos desviar da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, né? Nós como cristãos temos que saber até mesmo lidar com pessoas, né, que são ciumentas, pessoas que são invejosas, né? E, infelizmente até no meio cristão, irmãos, existem pessoas com esse comportamento, né? É lógico que as pessoas precisam ser curadas, tratadas, porque esse tipo de comportamento não pode fazer parte daquelas que se dizem, né, pessoas que estão ligadas em Deus. Então, só que existe, infelizmente existe. Então nós temos que tomar cuidado e saber lidar com essas pessoas, amém? Nós temos que pedir o discernimento e a sabedoria para Deus. Isso é muito importante, irmãos, a gente pedir isso para Deus, para que Deus nos dê sabedoria para lidar com situações contrárias à nossa vida, né? Com de repente pessoas que lançam, né, que são usadas muitas vezes até pelo próprio inimigo mesmo, para lançar algumas palavras ou declarar algumas frases que às vezes nos desanima, nos coloca para baixo, faz a gente até mesmo desviar a nossa fé, faz a gente começar a olhar para o homem e parar de olhar para Deus, começa a olhar para o natural e esquecer que existe algo muito maior, que é o reino espiritual, que é isso que Deus tem para nós. Então a gente tem que pedir essa sabedoria, esse discernimento para a gente poder vencer isso e não aceitar que o inimigo lance isso contra a nossa vida, amém? Então isso é muito importante, que nas suas orações, irmãos, quando você estiver no seu momento de oração, você peça para Deus, Deus me dê discernimento, Deus me dê sabedoria para que eu possa lidar com essa situação, com essa circunstância, né? De repente com essa pessoa em si, que muitas vezes está se levantando contrário à sua vida. Então que você possa pedir isso, né? Porque eu tenho certeza, irmãos, assim como Salomão, ele pediu sabedoria para Deus, Deus deu a ele sabedoria, e além disso Deus deu riqueza a ele, né? Porque Deus é assim, ele sempre vai nos surpreender, né? Então se você pedir isso para Deus, saiba que Deus vai te surpreender em nome de Jesus, amém? Creia na palavra de Deus, né? E nas suas promessas. É nisso que a gente tem que estar firmado. Mais de 8.000 promessas Deus tem para mim e para você. Então assim, se firme nisso, se firme nessas promessas de Deus, né? Jesus mostrou que todos os dias pertencem a Deus. Não somente os dias da semana ali, de segunda a sexta-feira, mas o próprio sábado, o domingo, todos os dias, irmãos, Deus pertence a Deus. É isso que ele mostrou ali, né? Deus, se ele tiver que curar hoje, né, ele vai curar hoje. Se ele tiver que curar de repente num outro dia, não importa, irmãos, não importa o dia, não importa a circunstância, né? Deus, ele é Deus de todos os dias. A Bíblia diz que ele não dorme, ele não cochila, né? Pode-se dizer assim, né? Como nós, ele não tem nenhum tipo de limitação humana. Então assim, ele pode, irmãos, ele pode trazer aquilo que a gente necessita em qualquer hora, em qualquer momento do dia, em qualquer situação. Nós só temos que crer, irmãos. Coloque sua fé em ação e creia, porque Deus pode fazer pela sua vida, amém? Versículo 15 diz assim, olha: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, né? No sábado não desprende na manjedoura cada um de vós o seu boi e jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então olha só, Jesus chamou, né, aquele homem lá, aquele príncipe da sinagoga, de hipócrita, irmão. Hipócrita. Mas o que seria o hipócrita? Né, o hipócrita é quem mostra algo, né? Quem
que não corresponde àquilo que pensa ou mesmo o que ele sente. Isso é um hipócrita, né? Uma pessoa dissimulada, uma pessoa falsa, uma pessoa fingida, né? No próprio dicionário, né, compara a um impostor, irmãos. Esse é um hipócrita. Então, assim, a intenção do coração daquela pessoa, né, daquele príncipe ali daquela sinagoga, quando ele falou ali com Jesus, repreendendo Jesus ou querendo de uma certa forma corrigir Jesus, foi por quê? Porque o coração dele estava totalmente fora das coisas de Deus. Então, assim, é isso que a gente não pode ter, né? A gente nunca pode se tornar pessoas como essa, né? Pessoas hipócritas, né? E tomar cuidado também com as pessoas que estiverem aí à nossa volta, né? Então, aquele sacerdote, ele falava sobre uma regra, né? Uma regra que ele seguia, mas na verdade aquela regra, né? O poder de Deus, ele é acima de qualquer regra, né? De repente imposta por Deus, né? A gente sabe disso porque o milagre é assim, né? O milagre, ele não existe uma sequência, não existe uma ordem, não existe uma forma que vai acontecer, não existe isso, irmãos. O milagre é milagre pronto, né? A gente não tem como a gente querer explicar ou dizer como que vai acontecer, a gente só tem que acreditar, tomar posse e acabou e pronto, irmãos. É isso que tem que ser sobre a nossa vida, né? Então, até mesmo a gente vê que quando ele fala que aqui nesse versículo, né, que há 18 anos Satanás tinha aquela mulher como presa, né, como prisioneira ali, né, aquela mulher era uma prisioneira de Satanás. Ele demonstra que através da palavra que existia não só a enfermidade física, mas a enfermidade espiritual, que foi justamente o que falei, né? Então Jesus ele mostra, né, que a cura, né, Jesus ele cura o físico através de uma libertação no espírito ali daquela mulher. Então, através de uma opressão, através do inimigo ter lançado algo de ruim sobre a vida dela, aquela enfermidade havia atingido a vida dela e ela não conseguia se libertar. Mas quando Jesus entrou, ele curou, irmãos. Quando Jesus entrou, ele liberou a palavra e ele trouxe a cura, trouxe a transformação sobre a vida daquela mulher. Então existem, irmãos, muitas enfermidades no nosso físico, né, que são curadas quando nós curamos o nosso espírito. Amém? Então existem muitas enfermidades, né? Quando a pessoa é liberta espiritualmente, ela recebe a sua cura física. Por isso é importante você orar, irmãos. Se existe uma enfermidade no seu físico, ore, repreenda, sabe? Não aceite. Se Deus vai curar, aí já é uma outra coisa, irmãos. A gente não tem como saber se Deus vai curar sim ou não. Mas o nosso papel como cristão, né, é acreditar, é orar, é repreender, é não aceitar. Amém? Esse é o nosso papel como cristão. E foi isso que aconteceu com aquela mulher, né? Ela foi liberta espiritualmente e foi curada fisicamente. Amém? Então Deus, ele cura o nosso espírito, ele cura o nosso físico, ele liberta, né, liberta a nossa vida, né, de ações do inimigo contra nós, né? Ele traz essa libertação espiritual sobre nós. Então a gente tem que tomar posse disso na nossa vida. Versículo 17 para a gente finalizar. Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, nesse verso nos mostra, né, mais uma vez, né, que Jesus venceu e o inimigo caiu por terra. Então, assim, Jesus, irmãos, quando ele entra para vencer. Então, assim, a partir do momento que eu e você pedimos a manifestação de Deus sobre a nossa vida, nós pedimos para que Jesus entre na nossa vida. Quando pedimos isso, irmão, pode ter certeza que a vitória já está certa sobre nós. É só a gente crer e tomar posse em nome de Jesus. Amém? Então, Jesus tem cura para a minha vida e para a sua vida, né, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, eu creio nisso, eu creio nessa palavra, que a gente possa tomar posse, né, dessa palavra para a nossa vida. Amém? Eu quero orar, né, fazer uma oração aí por você, né, uma oração para que Deus venha trazer aí essa cura, né, se você estiver com uma enfermidade aí no seu corpo físico, que você apresentasse a Deus nesse momento, aí do seu jeito, né, onde você estiver aí, né, se você conhece alguém de repente que esteja também com alguma enfermidade, seja um intercessor, apresente essa vida nesse momento, sabe? Peça para que Deus venha
curar, transformar. Se de repente você conhece alguém também que esteja passando por alguma dificuldade, necessitando de uma libertação, seja ali no seu espírito mesmo, sabe? Aquelas pessoas que são perturbadas, de repente não consegue ter paz, não consegue até mesmo dormir direito, não consegue ter uma vida, sabe, tranquila, de paz. Irmãos, apresente a Deus, porque eu tenho certeza que Deus quer curar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, alcançar, Deus, a vida de cada um aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Deus, traga a cura, Senhor, diante de toda e qualquer enfermidade. Seja, Senhor, no espírito, seja no físico, Pai, não importa, em nome de Jesus, Deus, nós cremos, a sua palavra nos mostra isso, e nós acreditamos, Senhor, na sua palavra, Pai. Deus, cremos que o Senhor é um Deus que cura, Pai. O Senhor é um Deus que tem a transformação, a mudança, a libertação sobre a nossa vida. Por isso, Senhor, todo espírito de enfermidade que o inimigo tem lançado contra as pessoas, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que caia por terra, Pai, toda ação do inferno, Pai, que possa trazer qualquer tipo de enfermidade, Pai, eu repreendo, Pai, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e determino, Pai, que haja cura, Senhor, sobre todos aqueles, Senhor, Pai, que estão nos ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus, que haja cura, transformação, sobre cada pessoa, Senhor, que está sendo, Senhor, colocada, Senhor, em oração nesse momento, que o Senhor possa visitar, curar, transformar, Senhor, trazer, Senhor, um milagre, Pai, e que o nome do Senhor, meu Deus, possa ser glorificado, Pai, através de cada um. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, assim nós te agradecemos, Deus, te exaltamos, te glorificamos e bendizemos a sua presença, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe aí, vocês. Amém.